Estamos ao vivo. E hoje, o nosso papo é sobre algo bem especial. A gente vai muito além de só descrever uma personalidade. A ideia aqui é mergulhar de cabeça e desenhar juntos um verdadeiro projeto de vida, sabe? Um mapa de crescimento para quem é ESTJ, o famoso executor. O que a gente quer é entender a fundo a essência desse perfil para poder, de verdade, construir um caminho que faça sentido, que seja autêntico e realizador. Olha só essa frase. Resultados concretos falam mais alto que promessas brilhantes. Isso aqui é o DNA do ESTJ, sabe? Captura a alma da coisa. Não é sobre o que se pretende fazer, é sobre o que é feito. É a ação, é o resultado que dá para ver e tocar. A crença de que o valor de verdade está naquilo que a gente constrói e entrega. Então, vamos lá. Qual é a essência do executor? Pensa assim, os STJ são, muitas vezes, os pilares que seguram as estruturas da nossa sociedade. Sabe? São aquelas pessoas que pegam uma ideia que está no ar e, transformam em algo real. Eles garantem que as coisas funcionem como um relógio e que a ordem seja mantida. Beleza, mas o que significa essa sigla ESTJ? Vamos decifrar isso rapidinho. O E de extrovertido quer dizer que a energia vem da interação com os outros, com o mundo. O S de sensorial é sobre ter os pés no chão, focar em fatos, no aqui e agora. O T, de pensador, do inglês thinking, mostra que as decisões são tomadas com base na lógica, de forma bem objetiva. E o J, de julgador, revela aquela preferência por tudo organizado, planejado, estruturado. E olha, não são poucos não. Cerca de 11% da população mundial tem essa personalidade. Isso é bastante gente. Mostra o quão importantes eles são nas nossas comunidades, nas empresas. São eles que muitas vezes mantêm as engrenagens da sociedade girando, sabe? Agora, vamos falar dos superpoderes do STJ. Eles são mestres em organizar sistemas, em transformar o caos em ordem. A liderança deles é prática, focada em resultado que dá para medir. Sabe aquela pessoa com quem se pode contar de olhos fechados, mesmo sob pressão? É o STJ. A comunicação é clara, direta, sem rodeios. E a dedicação? Inabalável. Tudo isso guiado por um senso de dever e integridade que é a bússola deles. Tudo bem, mas como é que isso tudo se parece na vida real? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gente famosa que realmente personificam o espírito ESTJ. Fica bem mais fácil de entender. E de se inspirar, claro. Começando por um peso pesado. George Washington, um líder nato. A forma como ele comandou, sempre com muita decisão, respeito pela tradição e pela ordem, isso é puro STJ. Ele não só liderou uma nação, ele construiu as estruturas para que ela funcionasse. Outro exemplo fantástico, Michelle Obama. Pensa nas iniciativas que ela liderou, como a Let's Move. Não era só um discurso bonito, era planejamento estratégico puro, uma mentalidade totalmente voltada para resultados que de fato fizeram a diferença. E a juíza Judy. Talvez o exemplo mais na cara de todos, né? A abordagem dela é totalmente sem rodeios. É ordem, eficiência, regras são regras e ponto final. A comunicação é tão direta que não sobra espaço para dúvida. E não podia faltar Henry Ford. O gênio dele não foi só construir carros, foi construir o sistema de produção. A linha de montagem é talvez o maior exemplo do pensamento ESTJ em ação. Criar um sistema ultra eficiente que literalmente mudou o mundo. Ok, a gente já viu que os ESTJ são potentes. Mas a grande questão é, como um perfil tão forte pode crescer ainda mais? E aqui, atenção, a gente não está falando de fraquezas. Pensa nisso como um convite para evoluir. É como pegar um projeto que já é incrível e fazer um upgrade, sabe? Levar para o próximo nível. Essa tabela aqui mostra isso perfeitamente. É a ideia de que toda força tem um outro lado. Por exemplo, ser super decidido é ótimo, mas pode virar inflexibilidade. Ser honesto e direto é uma virtude, mas pode soar como julgamento para os outros. Cada ponto forte, quando levado ao extremo, vira um ponto de atenção, uma oportunidade real de encontrar mais equilíbrio. E aqui a gente chega no pulo do gato do crescimento do STJ. De um lado, o estado natural, foco total em resultados, lógica e eficiência. Do outro, o caminho para evoluir, cultivar a inteligência emocional. E o segredo não é trocar um pelo outro, é integrar os dois. É adicionar essa camada de percepção sobre as emoções, as próprias e as dos outros, para tornar a liderança e as relações ainda mais potentes e humanas. E já que a gente tocou no assunto, vamos falar de conexões. Como é que um STJ pode aplicar tudo isso para criar laços mais profundos, mais autênticos, seja com a família, amigos ou no relacionamento amoroso? Como ter mais conexão e menos atrito?
Essa frase é muito STJ. Imagina a cena. A pessoa chega e fala: eu planejei a noite perfeita. Pode parecer meio controlador para alguns, mas para o STJ isso é uma declaração de amor. A demonstração de carinho vem pela ação, pelo planejamento. Organizar tudo é a forma dele ou dela de dizer: eu me importo com você e eu me esforcei para te fazer feliz. Então, o que pode ser feito para aprofundar essas conexões? São alguns ajustes, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, praticar ouvir só para ouvir, sabe? Sem pular direto para uma solução. Tentar reconhecer o que a outra pessoa está sentindo, não só o problema prático. E, de vez em quando, se permitir ser espontâneo, deixar o plano de lado. Às vezes, o melhor plano é não ter plano nenhum. Estar aberto a novas ideias, tudo isso constrói pontes muito mais fortes. Beleza, agora a gente chega na reta final do nosso projeto. Como é que a gente junta tudo isso para construir uma vida que não seja só de sucesso, mas uma vida plena, com significado, alinhada com o que realmente importa? Aqui está o nosso projeto, resumido em 4 passos-chave. Primeiro, abraçar a flexibilidade. Entender que se adaptar não é fraqueza. Pelo contrário, é uma força tremenda. Segundo, equilibrar a assertividade. Continuar sendo direto, mas com mais sensibilidade, ajustando a comunicação. Terceiro, e isso é crucial, agendar o descanso. Sim, colocar na agenda um tempo para não fazer nada, para se desconectar. A eficiência de verdade precisa de pausa. E por último, se conectar com os próprios valores. Parar para pensar no que realmente importa além da produtividade. É esse o caminho. E a gente termina com essa provocação. Uma pergunta para ficar ecoando. A construção de uma vida com significado não acontece num grande evento, mas sim nos pequenos passos de cada dia. Então a reflexão é essa. Qual pequeno passo pode ser dado hoje, agora, para começar a construir essa vida? Para quem é STJ ou convive com pense nisso. A jornada não é amanhã, é agora.